Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast número 20. Luís Almeida, Learning, Creating, Sharing. Hoje temos o privilégio de ter connosco Ricardo Gomes Pereira. Viva, Ricardo. Olá, Luís. Olá a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos a isto então. Bem, Ricardo, Força. primeiro de tudo, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, eu também. Ia sugerir, se calhar, começares aqui por partilhar um bocadinho quem é o Ricardo e aqui um bocadinho da tua experiência profissional e académica. Ok. O Ricardo é um rapaz de 52 anos, com uma história de vida que nasceu em África e veio para Portugal. Passou por Bordeaux, num Erasmus e numa investigação do Instituto de Tecnologia, em Engenharia Alimentar. E como é que começou a carreira profissional do Ricardo? Eu venho de uma família de empreendedores, parte de pai e de mãe. O meu Uhum. avô levantou-se 4 vezes, perdeu tudo 3 vezes, uma delas no 25 de Abril. Certo. E o meu pai também empreendeu, e desde ter a idade que eu fui convivendo com isto, não só com o cair e levantar, como também o mundo empresarial. Eu aos 14 anos comecei nas férias a pedir ao meu avô e um tio meu para ir trabalhar para a fábrica deles. Depois, Uhum. aos 15, comecei a ir para a fábrica do meu pai, para a parte de uma metalomecânica, para a parte do aço. Certo. E aos 17 vim para o Porto estudar engenharia alimentar, para o ano zero. Portanto, não fiz o 12º, fiz o ano zero. Vim para aqui sozinho. O meu pai vinha muitas vezes, recebia representadas empresas de fora e convidava-me para jantar. Eu estava aqui sozinho, claro que ia jantar Claro. melhor. Entrava mudo e saía calado. Portanto, absorvia tudo isso. Sempre tive muito interesse em aprender e ir aprendendo, desde os 6 anos que eu gosto de devorar livros Uhum. e estar sempre a aprender. Nunca fui muito de televisão, sempre fui de curioso e querer aprender. Portanto, para mim, estar parado ou não acrescentar é algo que me assusta, é um pânico. Certo. Fico muito em pânico, muito antigamente, de entrar num avião. Hoje não, com meditação e com outras coisas, levo sempre um livro ou dois, mas fazer uma viagem internacional grande, se não levasse 2 livros, eu ficava quase em pânico se não tivesse nada para ler. Claro. Portanto, o Ricardo é isso, dentro de outras Excelente. coisas, mas para dar aqui só um corte Acontece. do que é. Ok. Ricardo, uma das frases tuas é foco, consistência e persistência, como chaves para o sucesso. Como é que tu incorporas isso no teu dia a dia, nem seja ele a nível pessoal também e profissional? Porque se nós não tivermos um alvo, se não tivermos objetivos, se não soubermos para onde vamos, nós não vamos a lado nenhum. E eu penso que esse é o grande problema da maior parte da sociedade. Tem objetivos que não são deles. Tem objetivos que muitas vezes é os filhos, e vivem depois a vida dos filhos e interferem. Tem a parte positiva, a parte negativa. Tem os objetivos do patrão ou os objetivos de outras pessoas da comunidade local ou nacional ou internacional e, portanto, não sabem para onde vão, vão ao sabor da corrente. Eu penso que ter uma felicidade plena e ter progresso é preciso saber para onde vamos. Depois há um grupo mais pequeno que tem mais que um objetivo, e é bom ter vários objetivos, Claro. mas muitas vezes são divergentes. A palavra diabo vem de diávolo, que é divergir. Quando nós temos dois objetivos que são contraditórios ou que se interpõem um no outro, muitas vezes é um problema, porque as pessoas andam para um lado, andam para o outro, e depois no final não avançam porque estão com a manta a tapar e a destapar, a tapar e a destapar, e portanto não avançam. O grupo mais restrito de pessoas que têm objetivos e Uhum. porquês, portanto, sabem pelo menos em que direção é que têm que ir. Podem avançar mais ou menos, mas sabem para onde têm que ir. E para ir para isso é preciso uma consistência. Certo. E essa é uma base fundamental, quer dizer, é a repetição, é a ação, é trabalhar dia após dia e não aos bochechos ou aos altos e baixos. Portanto, essa consistência, se nós analisarmos em todas as áreas, isso é transversal,
As pessoas com mais sucesso, desde a cultura, ao desporto, ao mundo empresarial, à política, são pessoas que têm um estilo de vida com muita consistência, não têm Uhum. muitos altos e baixos, e é isso que lhes permite irem mais além. Porque muitas vezes as pessoas conseguem dar uns grandes boosts e avançam, mas e depois andam para trás, recuam ou ficam estagnadas. A persistência é talvez dos três o mais difícil Uhum. no long run. Porquê? Porque normalmente com adversidades que vão surgindo, as pequenas barreiras as pessoas vão encaixando, mas quando vêm aqueles baques, as pessoas acabam por desistir. E esse é o problema dos mineiros, do céu de fotografia, imagem e vídeos que circulam muito, do mineiro que desiste quando está perto de conseguir, e muitas vezes não sabe. E Certo. muitas vezes, depois de uma grande derrocada, pouco depois vem a glória. Isso acontece inúmeras vezes. Portanto, e tem a ver também com aquilo que depois que vais perguntar, como é que nós utilizamos os fracassos, mas é lógico que a vida não é constante. Essa constância do trabalho tem que ser nossa, mas depois há fatores externos que nós não controlamos e esses fatores hão-nos trazer tempestades. Isso aí é inevitável. E nós temos que saber lidar com essas tempestades, essa persistência é importante. Eu penso que sem esses três não se consegue avançar ao longo do tempo com regularidade. Eu, por acaso, gosto bastante da frase, porque, como tu dizes, às vezes acho que o ser humano tem esta. Por vezes nós perdemos o foco, né? Ou seja, queremos tocar em vários sítios ao mesmo tempo. A parte também da consistência é importante. Por vezes não corre logo bem à primeira, de certeza. Se calhar nem à segunda, nem à terceira. É preciso continuar. E mesmo quando estamos a fazer bem, e como tu disseste, acho que concordo, que é as pessoas de sucesso, seja em que área for, têm este talvez é um dos segredos que eles têm. Às vezes nem têm tanta qualidade no que fazem, mas se calhar é isto que demonstra depois perante as outras pessoas, com os outros que ficam nesse caminho, não é? Nós temos um caso muito grande, do Theodore Roosevelt, que se tornou presidente dos Estados Unidos já bastante, com uma idade bastante avançada, e fartou-se de perder. Foi um perdedor nato, mas no final foi um vencedor. E escreveu uma Sim. história importante na E história. mais fácil para ele, como outras pessoas, seria, salvo seja, desistir, né? E não ir à frente, não é? E que vinha o pai era sapateiro, portanto vinha De um nível. do nível baixo Certo. para aquilo que se quis propor e que conseguiu precisamente com esses três fatores. Aliás, há muita ação e outras coisas, não é? Claro. Ricardo, diz-me uma coisa, ou seja, nestas áreas que ou seja, como empresário, seja na área da saúde, do desporto, engenharia e tudo isto, como é que tu consegues manter, vamos chamar, atualizar nestas frentes todas, a E nível de não me conhecimento? desfocar, não E tentar não é? desfocar, não é? Certo. Antes de tudo, uma das vantagens que eu tive em poder usar todas estas áreas é amar estas áreas e desde pequeno me interessar. Portanto, aquelas 10.000 horas que são as necessárias para nós dominarmos alguma coisa, eu consegui em tenra idade. Porque Certo. eu lembro desde miúdo que me interessava com a alimentação, com exercício, com, com as engenharias, eu lidei com isso. O meu pai Certo. é engenheiro, o meu tio também era. Portanto, é algo que me fui interessando e fui lendo, fui tentando aprender. Hoje em dia é mais fácil ter acesso a tudo isso. Na altura não Uhum. era tanto, mas também era possível. Portanto, fui construindo isso sem pensar o que é que iriam incorporar mais tarde a minha atividade profissional. Claro. Portanto, mais por interesse nessas áreas. É assim, há aqui a parte da inteligência multifocal, que não é o multitasking, o Certo. multitasking normalmente Não corre dá bem. resultado, mas trabalhar um pouco a inteligência multifocal, porque quando nós incorporamos isso, nós automaticamente estamos mais abertos para podermos
para podermos absorver tudo aquilo que está relacionado com isso. Se nós pensarmos em carros vermelhos, vamos para a rua só vemos carros vermelhos. E, portanto, é um pouco isso. Quando a nossa atenção, há fatores que nos chamam a atenção, Sim. sobretudo quando nós temos objetivos e quando nós temos foco, e o foco pode ser o foco na saúde, não diverge do foco de querer de treinar equipas ou ajudar pessoas Uhum. a crescerem. Portanto, todos estes pontos que são o meu dia a dia não divergem, portanto, estão no mesmo fluxo, portanto, acabo por conseguir isso. Obviamente que não é acordar às 8, nem sequer às 7 que se consegue isso. Claro. Não é andar na balada ou em frente à televisão ou a falar de coisas de lana caprina que se consegue isso. Portanto, todo o meu tempo é direcionado para aquilo que eu acho que me faz crescer ou que faz crescer outros. Portanto, há o tempo do meu filho. Eu ontem tive 15 minutos em frente à televisão com o meu filho, mas porque era o tempo do meu filho, não era o meu tempo. Claro. E pode acontecer numa circunstância dessas, portanto, o tempo dos filhos, ou o tempo da cara a metade, ou para Claro. toda a família, esse tempo é sagrado, tem que existir, mas o meu tempo é usado naquilo que eu acho que me pode ajudar a progredir. Portanto, seja. Bem, acho que está totalmente correto e por vezes, por vezes as pessoas esquecem-se um pouco de si, né? Não fazem isso por mal. Não estou a dizer que devemos esquecer os outros, como é óbvio, é importante os outros, mas temos que também olhar para nós e perceber para onde é que queremos ir e não ir ao sabor do vento que os outros querem. É que se nós não nos amarmos primeiro, não cuidarmos de nós, como é que nós vamos conseguir cuidar dos outros? Ah, Eu isso passei mesmo. muitos anos até perceber realmente isso, porque pensava sempre nos outros e não pensava em mim. E ao não pensar em mim, muitas vezes depois estava desfalcado e, claro, que depois tem repercussões que não conseguimos ser para os outros tão inteiros porque nós não estamos no nosso melhor. Certo. Ricardo, diz-me uma coisa, ou seja, nas equipas que tu tens, por isso, nas várias empresas, como é que tu constróis estas equipas para que tenham um objetivo, um foco, uma persistência e uma consistência? Ou seja, no final nós queremos ter sucesso, né? E o sucesso não se relativiza só à financeira, mas como é que nós criamos, qual é a estratégia que tu usas para criar essas equipas? Antes de mais dizer que a coisa mais difícil na vida de um empresário e de uma pessoa empreendedora e na nossa vida social é lidar com pessoas. Certo. Porque nós somos máquinas super complexas, basta ver que nem é preciso sair de casa, não é? Sim, sim. Portanto, já por aí há um desafio. E eu penso que essa é a chave, é pedra angular para tudo, porque quanto mais capacidade nós tivermos de empatia, de compreensão do outro, fazer um SWOT a Uhum. cada pessoa, eu penso que, pelo menos, tentarmos fazer esse SWOT de uma maneira muito, muito geral e percebermos quando dizemos meter-nos no papel do outro, muitas vezes metemos no papel do outro, mas com o nosso pensamento. É Sim. tentarmos desprender-nos daquilo que é o nosso, a nossa história, aquilo que nós pensamos, agimos e tentar imaginar, obviamente que não conseguimos fazer Claro. isso, essa aproximação, para tentar ver como é que nós podemos fazer empatia e como é que podemos trazer essas pessoas sem as contrariar no sentido de ser algo que é contrário às ideologias, ao pensamento ou àquilo que a pessoa pode dar, porque senão eh, essa pessoa não está integrada nessa equipe. Uhum. Eh, Anteontem, nós vimos partir um dos grandes empreendedores Sim. e um dos grandes seres humanos da história, pelo menos recente, de Portugal, o Comendador da Sim. Bem, nunca despediu ninguém. Mas isso é uma exceção, porque conseguiu criar ali um movimento em Campo Maior em que toda a gente se alinhou e conseguiu fazer isso. Mas
Quem não está alinhado, obviamente, em valores ou em intenções, não pode fazer parte de uma equipa. Mas Ah, temos que ver, muitas vezes as pessoas querem todas ir para o mesmo sítio, mas cada um sem estarem organizados. Portanto, é um bocadinho compor aqui as peças e tentar usar essas pessoas da melhor maneira, da maneira que podem render mais. sim, E não tentarmos, num mundo tão cartesiano, né, no qual vivemos, muitas vezes nós não temos aqui este sentido holístico, de tentar ajustar. Eu penso que esse é um dos segredos para tentar construir equipas que se entreajudem, porque assim, todas as profissões são necessárias e todas claro. são úteis. Numa equipa, independentemente de quantos elementos é que a compõem e das funções que tem de ter, há sempre nuances e nós temos é que maximizar o valor da equipa e transmitir isso às pessoas que esse valor da equipa ou ganham todos ou perdem todos. Sim, sim, Né? concordo. Muitas vezes, com essas discrepâncias e não integrar ou o nivelamento de patamares, as pessoas dizem, ok, pronto, eu vou perder um, mas ele vai perder 10, portanto ele que se mexe. Uhum. Portanto, tentar evitar isso. Isso também consegue-se muitas vezes eh, com remunerações, com promoções que podem não ser na carreira, mas com a Sim. promoção de algo, e fazerem sentir às pessoas que todos estão integrados e que quem mais trabalha, quem mais faz, é quem mais vai ter, mas que Meritocracia, vai né? impactar também nos outros, portanto, todos têm que ir no mesmo sentido. O tal win-win, quer dizer, o universo está em expansão, as pessoas normalmente pensam, para eu ganhar aquilo tenho que perder. E ainda hoje, Luís, eu ouço falar tantas vezes, mas quem é que perde? Se eu estiver a ganhar, quer dizer, isto num jogo de futebol só um é que ganha, Sim. ou de rugby, ou há empates, ou do que seja, mas na vida não é assim. É. E Talvez aí, não sei se tu concordas, acho que também poderá haver a parte que é da educação. Nós, quando temos a educação como vamos para a escola de cedo, também há uma parte de responsabilidade dos pais, fazer perceber aos miúdos que nem sempre precisamos de ganhar, não é? E por vezes fazer os outros ganhar também nos vai fazer a nós ganhar indiretamente. Pronto, e às vezes isso não se transmite porque as pessoas associam sempre quando um ganha, os outros têm que perder, né? Pronto. Mas aí no futebol, como tu disseste, é um exemplo diferente, porque há uma regra específica, né? Na vida não podemos, se calhar, transpor essa regra de uma forma tão sem relevante. dúvida. Este mundo competitivo que começa nos filhos pequenos, que tens que ser melhor, tens que ganhar. E é algo que é contrário à evolução. É contrário à evolução porque nós criamos a cultura individual. Eh, e é engraçado que o meu filho toca violino e este ano passou de escalão Uhum, certo. nada, vai fazer vai entrar num escalão em que tem uma menina da escola dele Certo. que está mais evoluída do que ele. Uhum. Está na quarta classe e também está mais evoluída. E eu a explicar-lhe, olha, desta vez não vais ganhar, ano passado ganhaste, mas desta vez não vais ganhar, eh, porque a concorrência se calhar é mais interna que externa, se calhar, não sei. Sim. E eu disse assim, mas assim, só acontecia se a tua colega tivesse um dia mau, que nós não queremos que isso aconteça. E Uhum. depois explicar-lhe que a tua evolução também tem a ver, porque tens outros colegas teus que são evoluídos, que te ajudam a evoluir. Portanto, o que te interessa é tu chegares ao final e poderes atingir níveis para ti e esse Gabriel ser todos os dias melhor e não ser mais ou menos. E a escola tem essa filosofia e alguns alunos foram convidados a sair é uma escola com 25 anos, Uhum. provavelmente a melhor escola de cordas do país, com o método Suzuki, um método muito interessante, Suzuki, você que conhece? ensinam os meninos a colaborarem e a ajudarem, os mais velhos ajudam os mais novos, sempre com o respeito para a evolução de cada um. Claro. Porque muitas vezes a evolução de algumas pessoas começam mais lento e
no Claro. mercado de trabalho e profissional é assim. Falamos do Roosevelt, que foi, por exemplo, um exemplo. Às vezes as pessoas demoram mais tempo a apreender determinados bases, mas e depois explodem. Claro. Portanto, respeitar o tempo de cada um. Isso começa na infância e com os pais, com as pessoas. Sim, e eu vejo a competitividade que é saudável, ou seja, que nós é que temos é que aprender a viver com ela e tirar partido dela para crescer. Portanto, é só às vezes também adaptar e a forma como tu dizes, a forma como nós comunicamos às vezes a mensagem faz com que as pessoas também não sintam que perder. Às vezes o perder faz parte do processo de aprendizagem. Pronto, e acho que aí as pessoas devem ter as suas ilações, não é? Ricardo, diz-me uma coisa, ou seja, quais é que consideras, acho que já referiste a alguns pontos, os líderes, quando na tua área, possivelmente tens várias equipas, qual é que tu consideras as habilidades ou as competências que um líder deve ter, tendo em conta, vamos lá, cada pessoa é uma pessoa, né? E penso que tu disseste uma coisa bastante importante, que foi uma das responsabilidades dos líderes tirar o máximo partido delas, não é? Há algumas competências que tu consideras que sejam relevantes, talvez além desta que já referiste, por exemplo? Essa parte que leva à empatia Uhum. é importantíssima. Eu acho que algo que falta muito e que hoje em dia com a internet é mais fácil ter é ter masterminds. Eu acho que ajuda muito Uhum. a podermos sair, porque muitas vezes nós estamos, liderar muitas vezes é uma tarefa solitária. Sim, E eu penso que isso aí que nos ajuda bastante. Quer dizer, a organização é fundamental, porque muitas vezes as pessoas sabem por onde querem, são consistentes, persistentes, mas depois são desorganizadas e isso na transmissão das equipas também é, e poder saber como se passa a palavra, porque às vezes uma palavra mal interpretada é sim, é um torna-se. caos. Sim, E pronto, a capacidade multifocal, que não é multitasking, mais uma vez, sim, sim, também acho que é importante. Quer dizer, poderia estar aqui a enumerar claro. inúmeras, a pessoa estar a ser atualizada, a capacidade de escuta, que muitas vezes não existe, e a capacidade de saca-rolhas. Porque há muitas pessoas que têm ideias e que têm pontuações que poderiam ser muito válidas e que por algum motivo não as transmitem. Seja Claro. pelo seu passado, pelo medo de rejeição, porque já foram ridicularizadas noutras paragens, seja por falta de autoestima. Portanto, essa capacidade de saca-rolhas Uhum. e a capacidade também de sermos confessores. Claro. Às vezes eu brinco, há muitos anos atrás comentei assim, pá, as pessoas pensam que eu sou padre. Mas isso tem a ver com quando as pessoas sabem que nós não nos vamos julgar, Certo. vamos ter empatia, as pessoas abrem-se com muito mais facilidade do que se tivermos a ver uma pessoa autoritária. E atenção, que a autoritária não tem a ver com a autoridade, porque a autoridade tem que haver sempre, e quando é preciso puxar os galões, isso deve acontecer. Porque o líder ou o condutor que é um porreiro, normalmente não dá bom resultado, só dá para os malandros. Claro. Claro. Sim, mas um dos pontos que gostei bastante que tu tocaste aí é a parte da comunicação. Por vezes, a forma como nós transmitimos as coisas, se não chegar lá de uma forma correta, pode desvirtuar todo o objetivo que existe para naquela fase, não é? Sem dúvida. Ricardo, sendo tu uma pessoa ligada muito ao desporto, e que gostas de testar os limites, como é que tu consegues, ou como é que tu aplicas como é que isso se traduz na tua carreira, seja ela pessoal ou profissional? Como é que tu consegues, ou nas tuas empresas, como é que tu tentas pôr isso em prática? Eh, por um lado, não ter medo de falhar. Eu recordo-me a primeira vez que foi esquiar, é um desporto que não tenho feito muito, mas que adoro. Uhum. No final foi um fim de semana, comecei a aprender do zero Certo.
no segundo dia, um amigo meu que já esquiava mais ou menos bem, disse-me assim: Olha, vamos descer por aqui. E levou-me para uma preta. Claro que eu Grande mandei uma amigo. série de trambolhões, fui descendo, ainda não sabia esquiar, quer dizer, já sabia deslizar sobre os skis, mas não sabia esquiar. Mas não tive medo, claro que é preciso medir o risco, não é? Eu vi que Claro, não havia o risco de vida ou de um acidente grave era limitado, mas não tive medo de cair. Eu penso que nós estarmos preparados e com alguma responsabilidade, alguma visão, entregarmos para aquilo que pode acontecer é importante. A capacidade de sofrimento e um sofrimento que eu não queria ir tanto além, mas quer dizer, quando nós vemos muitas vezes mártires, no momento em que estão a ser martirizados, que sorriem, que até sim, fecham os olhos com alegria, é a capacidade de conseguir sair abandonar esse sofrimento e entregarem-se àquilo que nós somos, à claro, nossa essência. E as maratonas e ultramaratonas ensinaram muito isso. Ensinaram que muitas vezes nós começamos a correr e pensamos que não vamos conseguir alcançar a meta. Que uhum, nós temos que ver quilómetro a quilómetro, que há momentos em que estamos melhor e momentos que vamos estar pior. Mas saber que temos que estar a dar passo sobre passo, vamos ter esses altos e baixos de nossa condição física claro, ou outros, mas que no final vem a recompensa. claro. E portanto, essa ginástica mental, um dos exemplos que eu posso dar nas 24 horas de Portugal, recordo-me a última vez a penúltima vez que fiz, porque a última corrida lesionado, e depois já fui lesionado, tive que parar, mas mesmo assim ainda fiz 50 e tal quilómetros. Eh, Uhum. tinha que se dar, na penúltima vez eu tive que dar 52, ou dei 52 voltas, são 104 quilómetros. Certo. Acaba por ser monótono, começa ao meio-dia e acaba ao outro meio-dia. Portanto, eu fiz isso em revezamento com uma amiga. Claro. Portanto, eh, é extremamente monótono, depois vem o frio, a umidade, depois vem o sol, e está-se sempre ali às voltas. Quer dizer, se nós não tivermos um objetivo e sabemos que há de haver momentos em que vai custar mais, mas e depois vai aliviar, e vamos avançando, mas sabendo que é passo a passo e quilómetro a quilómetro, ou volta a volta, que nós fazemos isso. Portanto, isso ajuda-nos a avançar, ajuda a avançar também lesões Claro. que vão aparecendo às vezes, são microlesões ou lesões, e não desistir. Eu, há 6 anos atrás, parti o fémur, o colo de fémur, quase uma ponta à outra, na Maratona de Roma. Eu estava a Uhum. correr, não sabia que tinha uma lesão, vim de cadeira de rodas. Disseram nunca mais vais correr maratonas. E corri já depois disso e vou continuar a correr. Mas lá está, quer dizer, é o viver com consciência, obviamente, Claro. e às vezes com erros. Se não tivesse feito erros, não tinha partido o fémur assim. Certo. Mas não, sabermos que isso faz parte de nós errarmos, faz parte esses fracassos pequenos, essas dificuldades, mas irmos avançando sabendo por onde vamos. Sim, ou seja, vai bater um bocadinho na frase que nós falámos no início, do foco da consistência e da persistência. Como é óbvio, também temos limites e também às vezes saber até onde é que é os nossos limites. Uma coisa é nós começarmos já com uma barreira que às vezes quando falo com umas pessoas, dizer, epá, isto vai ser difícil. Eu disse, pá, mas se não começaste já estás a dizer que vai ser difícil, realmente vai ser muito difícil. Por isso também não é preciso ver tudo bonito. Sim, vai haver fases que vão correr melhor, outras vão correr menor, mas também a experiência. Eu acho que aí também é a parte emocional que nos ajuda a balancear esses desafios que aparecem, seja numa maratona, pode ser a nível profissional, como pode ser a nível pessoal, não é? Aliás, nós há tempos falamos de uma nossa conterrânea que tem uma história incrível, a Maria da Conceição. Mesmo esse livro, brutal. Não conhecia. Uma pessoa que do nada fez feitos a nível de corrida, e não só. Sim.
Foi a primeira portuguesa, e não sei se foi a primeira, foi das primeiras, seguramente, mulheres a atingirem o K2. Sim. E das poucas, que deve haver uma dúzia delas neste momento. E não é Portanto, profissional, atenção, que há aqui um não é ponto que é profissional. importante. Portanto, nós, o acreditar e o querer tem E o muita. propósito? Acho que havia um propósito, as pessoas têm que ter todas um propósito, o porquê, que é que eu vou fazer isto. Pronto, eu acho que isto nos ajuda todos os dias a acordar e não acordar de vou hoje para o trabalho, ou sim, vou para o trabalho, mas gosto do que faço, e nem tudo corre bem. O que a gente, e não há não é todas as tarefas que a gente, mesmo seja o trabalho ideal, todas as tarefas nós gostamos. Não Quando o propósito é grande, não se desiste. Nós temos situações extremas de vermos mulheres, mães, a levantarem caminhões para tirarem um filho de baixo. é? É isso mesmo. Coisa que só com um propósito muito grande é que se consegue. Portanto, quanto maior o propósito, mais se pode fazer. É isso mesmo. Ricardo, diz-me uma coisa, numa dessas até jornadas e tudo o resto, há uma história, possivelmente se calhar é difícil, mas há uma história que tu consideras que tenha tido bastante impacto na tua vida ou até nos outros, como tu gostas também de trabalhar Eh, nesse sentido, que eu sei que tu o fazes. há tantas que isso fez-me pensar, quer dizer, e disse, bom, com correr da pena e depois correr da língua, decidirei. Mas eu talvez encadeasse aqui muito rapidamente algumas coisas que acabam de ter muita sequência. Obviamente que a história do meu avô me inspirou muito. Uhum. O meu avô, por circunstâncias diversas, perdeu tudo 3 vezes. Portanto, ele nasceu e viveu numa altura de guerra, de Uhum. escassez, conseguiu crescer e conseguiu muita coisa, e entretanto a vida levou a ter quatro embates, 3 embates, e perder tudo. Uhum. Com a família bastante numerosa, e levantou-se, e ele tem 96 anos, já enterrou a minha avó com 51 anos de casado. Eu pensava que ele ia mergulhar. Ano passado enterrou mais um filho, e já venceu cancros, quer dizer, já passou por tanta coisa, e sempre teve um sentido de vida, um sentido de viver para a família, de Claro. ajudar a comunidade, portanto, ser uma pessoa no meio do sofrimento, com uma calma e uma serenidade, que estar ao lado dele, sem ele falar, aprende-se muito. E quando ele fala, ainda se aprende mais. Claro. Portanto, eu acho que é uma grande inspiração que eu tenho. O meu pai, obviamente, também me inspirou bastante. O meu pai fez portanto, uma carreira também de crescimento, em que criou muitos postos de trabalho, e que fez algumas rupturas na altura, Uhum. portanto, daí surgiram imensas empresas, que dessas surgiram outras e outras. Portanto, a nível de graus de liberdade, já vai para aí em 10. eh, Certo. e sempre teve uma preocupação muito grande com cada pessoa que trabalhava para ele. Portanto, a preocupação dessas pessoas e das famílias dessas pessoas. E também me ensinou desde aí, porque eu, ao longo dos meus estudos, fui rodando em todos os pontos da empresa. Eu Uhum. sabia que não ia trabalhar ali, porque o meu pai tinha o meu tio como sócio e eram 6 filhos. Portanto eu não queria, disse sempre que não queria trabalhar contigo, mas queria aprender. Quando eu passei pela parte de processar salários, eu processava salários de pessoas fabris, que eram superiores aos salários da direção. Uhum. Portanto, lembro-me de uma vez na Guiné, quando estourou uma revolução, estavam lá as pessoas. Portanto, as pessoas estavam disponíveis e eram remuneradas por isso. Também me ensinou a poder remunerar e considerar, portanto, e o que é trabalhar com equipa. Portanto, eu acho que isso é a minha. Ajudou a moldar muito na minha Claro. base do dar, do servir. Portanto, acho que isso foi o meu cerne para ser uma grande Claro. parte daquilo que eu sou. Não só, obviamente, mas uma grande parte.
O projeto de todos os projetos que eu já estive envolvido e que estou, e que todos eles me dão muita alegria e muito Uhum. estímulo, mas o projeto talvez que mais me marca foi há 8 anos atrás terem-me apresentado uma empresa com uma ciência 20 anos à frente de toda a outra, todo o que existe, com muitos nomes sonantes que eu conhecia dos tempos de faculdade, Certo. e que impacta não só na vida das pessoas, portanto ajuda as pessoas a viverem mais e melhor, em parte, não só, Sim. mas também ajuda a realizar muitos sonhos de pessoas. Portanto, é uma empresa que trabalha com afiliação, e eu há 8 anos atrás, quando me apresentaram o projeto, em Portugal ainda não estava muito estruturado, apesar de eu trabalhar também com outros países que não Portugal, Uhum. iniciei uma empreitada em que me levou a conhecer muitas pessoas, a poder dar algumas palestras, a poder formar, a poder brincar com as coisas que, para mim, digo brincar, porque são coisas que são parte dos meus passatempos, é aquilo que me estimula, falar de saúde, de prevenção, de Certo. desporto, tudo isso chega a muito mais pessoas do que até então tinha chegado. Portanto, eu penso que todos os projetos, esse aí é aquele mais relevante, mas há bases por trás. Quer Claro. dizer, Sim, eu poderia quer dizer, há década e meia, sensivelmente, que fui um dos fundadores da primeira empresa, na altura de Business Angel, que investia em startups early stage, chamado Super Angels, e estive certo. na fundação da ABAC, da Aberta Business Angels Club, Sim. e portanto, que me deu contacto com muitos projetos embrionários, e poder colaborar com alguns e com os outros intervenientes, portanto, mas não chego a tantas pessoas, ou não cheguei a tantas pessoas como com um projeto destes que tem uma amplitude muito grande e que se pode chegar e que se pode impactar muito mais. Claro. Sim, eu acho que as referências também familiares também ajudou, porque terem não quer dizer que não tivesse no teu ADN, mas ajudou ainda, se calhar, a andar a uma velocidade Sem diferente. dúvida, sem dúvida. Ricardo, sendo tu um leitor, algum livro, algum filme ou palestra que tu recomendes? Há tantos, Sim. mas, a nível do livro, há um livro que, independentemente da religião, sou católico, mas não sou cartesiano, como eu disse, quer dizer, Sim. e já li muito sobre outras religiões, e são abordagens diferentes para o Criador, para o universo. Mas eu penso que a Bíblia, quando bem interpretada, ou quando sem pré-julgamentos, ou sem podermos usar a palavra para aquilo que nos é interessante e manipulá-la, Certo. acho que ali é um livro muito completo. E, Com muitas e respostas lá também, já. com muitas respostas. Eu podia citar aqui, quer dizer, quando me pedem um livro ou dois ou três, é sempre difícil, mas há alguns Claro. livros que me saem logo, como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie, o Pensa e Fique Rico do Napoleão Hill, a Sim. Arte da Guerra do Sun Tzu. É eh, difícil, mas sim, são, e o que eu gosto nesses livros que por acaso já li, a parte deles é, alguns já têm algum tempo, mas parece que continuam sempre atuais, né? E estão atuais, assim como falamos da Bíblia, certo? Isso mesmo. bem, que tem partes com bem mais de 2000 anos e com 3000 anos, quando falamos destes que muitas vezes que têm um século, ou perto disso, estão atuais porque o pensamento progressivo é sempre atual. Sim, eu diria que aí o desafio é o do ser humano, por nós, por vezes, se calhar temos a capacidade de querer complicar aquilo que já está redigido, testado, validado, e se calhar ver a forma que podemos implementar face ao nosso contexto, face à nossa vida, porque a forma como eu posso aplicar e a tua pode ser diferente, mas por vezes parece que andamos sempre à procura daquilo que já existe, não é? Há um documentário muito interessante para quem quer empreender, sobretudo para micro e mini
empreendedores ou que queiram começar, que é o The Rise of the Entrepreneur. Sim. Não sei Sim. se já mais tem, parece o Bob Proctor, Sim. o Eric Rohr, várias pessoas, mas é uma abordagem para muito interessante sobre o que é que são os tempos modernos de empreender e trabalhar em equipas que podem estar dentro, podem estar fora. E, portanto, hoje fala-se muito em networking, mas quer dizer, sempre existiu, mas cada vez mais há o outsourcing, há a colaboração e há um mundo flexível. Portanto, é um documentário interessante nesse sentido. Acho que sim, porque por vezes as pessoas associam que os entrepreneurs, né, são sempre externos, né, têm que sempre que criar startups e têm que isto e aquilo. E acho que uma pessoa que tu também conheces, que é o José Carlos, que uma vez ele disse uma coisa que é importante: há os próprios intrapreneurs internos que podem internamente, seja na própria organização, como também a nível pessoal. Ou seja, acho que há vários, nós próprios podemos, somos líderes em vários aspectos e sempre parece que sempre, quando eu pergunto às pessoas, estão sempre a associar que têm que ser líderes nas empresas. Não, eles têm que ser líderes na vida pessoal, na educação dos nossos filhos, na nossa própria, né? Também temos que fazer. E acho que esse é um desafio enorme. Há tantas pessoas que passam despercebidas em grandes projetos, indo e vou citar, eu também sou um grande, gosto, mas não sou um fã por aí além de futebol, ou pelo menos ao nível nacional. Mas Certo, o Nel Vingada, por exemplo, desta aqui. o Emílio Val, portanto, alguns nomes que tiveram por trás de grande sucesso e que só muito mais tarde é que se deu alguma relevância, mas não se deram muito, quer dizer. Há muitas pessoas, as mulheres dos grandes, da maioria dos grandes homens, que não, quase que não se fala, e que muitas vezes foram os principais impulsionadores de grandes empreitadas, estiveram na retaguarda, Certo. portanto, sem, Que suportam toda a estrutura familiar, emocional e profissional também de uma forma não num jogo, se for preciso, ou na atividade, mas que permitem que naquele momento a pessoa faça o melhor, né? é que muitas vezes a pessoa que aparece é a dianteira, mas a retaguarda às vezes é muito maior, É, para não deixar cair nos momentos baixos, para dar confiança, para dar suporte, para aliviar o líder para só pensar nisso. Uma das coisas que eu faço muito, o meu braço direito na Valcama, na minha principal empresa, o Marcos, é uma pessoa que eu tenho plena confiança uhum, em poder, em não deixar nada cair, digamos assim. Eu, quando tenho projetos em que me tenho que dedicar e pensar, eu fecho a minha sala, meto o telefone ou desligo, ou meto em silêncio e digo assim: não quero saber de nada, só se o mundo estiver a cair ou se houver uma coisa muito grave com um familiar meu, é que eu posso ser interrompido, não quero ser interrompido. sim, E dedico-me a pensar. Portanto, isto para se poder fazer uma coisa dessas é preciso ter retaguarda. Quer dizer, e há sim, muitas, nas organizações, há muitas pessoas que às vezes são subestimadas e que são pessoas que fazem ali às vezes são a cola até. é isso mesmo. São Há uma aqueles, série de pessoas que se evidenciam, mas sem aquela cola, nada funcionaria. é, por vezes a gente vê só aquele que está à frente é aquele que dá a cara, mas há muita coisa por trás que é feita. Totalmente de acordo. Ricardo, diz-me uma coisa, durante esse processo, essas jornadas todas que tiveste, houve situações que correram, entre aspas, menos bem. Como é que tu lidas com elas? Como é que tu enfrentas? Como é que tu tentas superar as mesmas? Muitas, aliás, mau sinal era se não corressem. Claro. Eu acho que já fracassei muito, a nível pessoal e a nível profissional. Faz parte. Porquê? Porque quanto mais se faz, mais se fracassa. É isso mesmo. E a nossa cultura latina condena muito o fracasso. Os anglo-saxónicos são muito mais abertos. Eu lembro-me há 10 anos, quando fui buscar uma franquia de cosmética, na altura, e em 9 dias e meio criei a empresa, a franquia, meti tudo a funcionar, e tinha um plano muito curto para Certo. avançar, muito rápido. Entretanto, a pessoa que estava a tratar comigo, que era um israelita, começou assim a falar comigo e disse:
mas tão rápido isto e aquilo. Eu disse, não, tem que ser, para acontecer, é para acontecer. Garanto que vamos conseguir estes milestones, etc. E depois ele assim disse assim, bom, já tens alguma idade, portanto já deves ter tido vários fracassos, portanto a probabilidade de errar agora é menor. Portanto, Certo, essa abordagem que os anglo-saxónicos têm, e os israelitas estão nessa linha, claro. convida a empreender e a fazer. Aqui É. não, as pessoas não fazem, o aluno não pergunta porque tem medo que a turma se ria. A pessoa não faz porque se falhar toda a gente vai e tenta-se nivelar por baixo. E nós, a nível da educação, vimos isso. Esse exemplo que tu estavas a dizer aconteceu já foi há um tempo. Eu fui com um amigo meu apresentar uma empresa, uma startup, e, e foi giro quando chegar, porque foi nos Estados Unidos. Parecíamos tudo, como dizia, eu, tudo preparado, tínhamos ali os business plans e tal, não sei o quê. A primeira pergunta que saiu fora da caixa foi: quantas empresas já abriram que vocês falharam? E ficámos um a olhar para o outro e dissemos: epá, entre aspas, todas as nossas empresas têm tudo sucesso, que é relativo, né? Ele disse agradeceu imenso, mas ele não ia investir. Pronto, e ficámos assim um bocado em choque, né? Pronto, fizemos coisas, depois ele explicou-nos a razão, porque ele dizia que quem não passou por este processo potencialmente não percebe. Não estou a dizer que eu estou certo, os outros estarão errados, mas faz parte do processo. Mas achei giro, lá está, no processo de preparação, lá vamos tudo preparado, texto, tudo o resto. Mas ele fez a pergunta, entre aspas, a mais básica fora e disse: quantas empresas já tiveram que falhar e nós, como nunca tínhamos, entre aspas, falhado, como é óbvio, mas como empresa em si, aquilo acabou um bocado ali. Ou seja, a cultura dele não. A pessoa tem que ter falhanços, se não tiver falhanços, entre aspas, poderá não estar preparada para o próximo passo que ele via que era o próximo passo. Não, sem dúvida, porque é com os erros, obviamente, que com os erros dos outros é mais fácil de aprender. Claro, Mas quando se vai à frente, não se pode aprender com os erros dos outros, tem que ser com os claro. nossos. Isso Eh, mesmo. é um chavão que as pessoas dizem, não, eu. Então os chicos espertos, não, eu aprendo com os erros dos outros, não, eu não preciso dar erros. Quer dizer, mas quem vai à frente não pode aprender com os erros dos outros, que os outros ainda não passaram por aí. É isso Eh, mesmo. Mas acho que até aí, já na nossa vida, eu, às vezes me pergunto a mim próprio, mais como sociedade, é porque é que nós não copiamos as coisas que são bem feitas e não as aplicamos. Pronto. Isso daria asa quase a outro podcast, mas às vezes me questiono porque é que, se calhar, muitas vezes somos vistos como, quando estamos, por exemplo, na escola, a criança erra, que é isto e aquilo, mas porque é que nós não pegamos nas coisas que estão a ser bem feitas no país e lá fora e tentamos copiar, adaptamos ao nosso contexto e seguimos em frente. Sim, sim. Ir buscar esses módulos, às vezes modular, porque às vezes até podemos estar à frente, mas há alguns módulos que nós podemos introduzir, e eu já na altura, e já lá vão algumas décadas que eu estudava, eu defendia que o estudo devia ser modular. Hoje é muito mais fácil porque nós temos acesso através dos meios digitais à informação, porque muitas vezes, quando nós começamos com pacotes muito grandes, quando estamos no final já estamos atualizados, quer dizer, ao mundo à velocidade que isto corre. Mas eu penso, Luís, que o propósito é tudo, porque quando nós temos um propósito, vamos supor alguém que está a falhar, mas que tem que alimentar os filhos. Se tiver um propósito de alimentar os filhos, mesmo sabendo que há um grande risco de falhar, vai ter que sair Para para a fazer, rua. tem que fazer acontecer. Se houver a seca, quer dizer, um passarinho que sabe que se calhar vai ter que andar muito mais, pode não trazer comida nesse dia, mas tem que alimentar os pintainhos que estão no ninho. Portanto, eu acho que o propósito comanda isso e quanto maior a nossa autoestima, menos medo de falhar temos Também é e não verdade. pensar o que os outros pensam de nós. Porque quando nós nos centramos naquilo que são os nossos propósitos, o nosso caminhar, o que os outros pensam não nos deve influenciar. E esse é o problema. Se não houvesse essa influência, as pessoas não tinham medo de falhar. Concordo, concordo. Ricardo, estamos aqui nas duas perguntas finais. Qual foi o melhor conselho que deram até hoje? Nunca fechar portas, foi o meu pai que me deu quando eu comecei a trabalhar com ele. Disse: nunca feche uma porta. Porque eu penso que
Já me deram inúmeros conselhos muito bons, mas Claro. eu penso que um pouco na senda que tínhamos estado a falar da empatia, de compreender as pessoas, porque há tantas portas que se fecham pelo ego. O ego é altamente destruidor, porque as pessoas muitas vezes não querem chegar a bom porto, querem ganhar. Não interessa se perdem todos, mas querem ter Sim, a sim. primazia do ego. E isso leva a que muitas vezes já tive ao longo da vida muitas situações tensas, normalmente muitas respostas escritas, eu durmo com a almofada para ajudar, porque senão era um desastre. E Claro. quando tem que marcar uma posição, pode haver alguma exceção, mas Sim, claro. deixo sempre uma porta, uma via de saída. Se uma pessoa fizer uma grande asneira, se eu tiver que repreender, digamos assim, eu deixo-lhe sempre uma saída airosa. Claro. Eh, e, e tento meter-me no papel da pessoa, ver onde é que eu possa ter errado, porque às vezes as pessoas erram menos, mas às vezes é uma consequência de uma série de situações. E na minha vida, tantas vezes que eu vi que grandes erros de outras pessoas, se calhar tiveram origem em pequenos erros meus. Que Por uma depois consequência, se calhar, não é? foram consequências, depois um conjunto de um avião para cair é preciso haver uma combinação de 7 ou 8 erros. Eh, Portanto, e muitas vezes essa combinação, quer dizer, não foi culpa minha, mas se calhar o início ou uma Claro. parte, e portanto tentar ver que todos nós somos humanos, não nos deixarmos pisar nem em situações reincidentes e doentias ou de manipulação, mas termos sempre isso. Eu penso que esse conselho, a nível de pessoal sobretudo, ainda mais a nível profissional, foi talvez o maior conselho que me tenho dado. E é um excelente conselho. Última pergunta. Qual o dos hobbies que tu tens? Ora, bom, São muitos. adoro muito a leitura, eu adoro ler, adoro ler. Uhum. Leio muito menos do que gostaria. Sim. Gostaria de ler no mínimo um livro por semana, como fazia até ser pai, mas gosto muito de ler. Gosto muito de escutar podcasts, palestras, Uhum. aulas. Eu gosto muito de escutar e de aprender. Obviamente que a corrida, a corrida, gosto de andar de bicicleta, ciclismo, Claro. de passear, adoro esquiar, não tenho feito, mas adoro. Portanto, tenho inúmeros hobbies e Da atividade. gosto de música, gosto gosto de estar sempre em atividade e aprender, mas esses talvez sejam os principais que eu Referência. tenho. Ricardo, chegamos ao fim. Muito obrigado pela tua disponibilidade e por toda a tua partilha. E vamos falar. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui no teu podcast e parabéns pelo podcast e obrigado por esta oportunidade. Espero que possa ser útil, pelo menos em algumas dicas Claro que para sim. ouvir. Ok, está feito. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Obrigado. Obrigado.